Boa noite a todos, que a paz de Deus esteja com todos nós agora e sempre. E é com muita alegria que nos encontramos nessa casa, que nos acolhe sempre com bastante carinho, com bastante amor. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre o bem e o mal. Quando a gente pensa na questão do bem e do mal, o que de fato significa? O que será que o Evangelho de Jesus, ele passa para nós? Quando nós tomamos conhecimento, quando a gente começa a compreender melhor a doutrina dos Espíritos, nós vamos buscar tentar entender principalmente qual é o significado. O que significa isso? Quando pensamos em Deus, quando nós falamos de Deus, e na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, quando Kardec fala, ele questiona os espíritos, o que é Deus? E nós vamos buscar que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, a partir daí, não somente nós que somos espíritas, mas nós ouvimos os nossos irmãos de outras crenças, de outras religiões, questionar a questão de Deus, se Ele é bom ou não. Por que a gente pensa assim? Será que Deus seria mau? Temos a certeza que não. E por que a gente fala que não, que Deus ele é bom? Imagine um pai. Nós, na grande maioria, que estamos no papel de pai e no papel de mãe, a gente pensa, puxa vida, o meu filho fez algo para mim que não foi bom, que não foi legal, de repente ele desobedeceu. Às vezes nós ficamos naquele momento durante um minuto, talvez durante um dia, talvez durante alguns dias, sem falar com ele. Mas o que vai acontecer daqui a pouco? Nós vamos deixar de falar? Com certeza que não. Nós vamos buscar, nós vamos conversar, nós vamos inclusive, dependendo da situação, dependendo ali do momento, questionar e mostrar a nossa posição para ele. Por que eu estou falando isso? Nós que somos espíritos imperfeitos, fazemos isso, imagine Deus, que é nosso Pai, que é nosso Criador. Todos nós fomos criados da mesma forma. O que significa isso? Simples e ignorante. Então, ou seja, Deus, ele não deu preferência a nenhum de nós, a nenhum dos seus filhos. Principalmente quando a gente pensa, a gente fala de Jesus. Porque é dito aí fora que Jesus ele foi criado já nessa condição de um espírito evoluído. Mas nós espíritas sabemos que não. Nós temos a certeza de que Deus criou Jesus como todos nós. Agora, buscando há 2000 anos atrás, 2020 anos atrás. O que significa isso? Naquela época, nós, através do Evangelho de Jesus, já observamos que Ele tem a sua experiência, nós sabemos dos ensinamentos que Ele nos passou. Então, o que significa isso, essa questão das suas exemplificações? Nós sabemos que Ele procurou, Ele passa para todos nós uma condição melhor de vida, uma condição melhor de espíritos. Agora, vamos trazer para nós que estamos aqui, nessa condição de espíritos ainda imperfeitos. Será que nós acertamos o tempo todo? A gente sabe que não. Mas, se nós não acertamos o tempo todo, por que será que de vez em quando nós falhamos? Como citei anteriormente, nós somos criados da mesma forma, sendo da mesma forma, com condições e capacidade de quê? De aprender, de desenvolver e de evoluir. E dentro disso, nós temos a condição do bem e do mal. Mas o que significa isso? O que seria essa questão do bem e do mal? Voltando lá atrás, será que Deus, Ele criou o mal? Com absoluta certeza que não. Aí vamos pensar, mas como é que você pode dizer isso e estar afirmando? Lembram quando nós falamos que Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas? Porque Deus, Ele sempre existiu. Por Ele ter sempre existido, o que significa isso? Ele não vai fazer com que nós, espíritos que estamos aqui, que fomos criados, aqui nesse instante, nesse momento, para estarmos ali acertando o tempo todo, como é que a gente pode estar ali cometendo falhas? Bem, então nós sabemos que Deus
Ele nos criou simples e ignorante. E o que significa isso, simples e ignorante? Em condições, em capacidade de estarmos fazendo o quê? O melhor. E quando a gente pensa em fazer o melhor, seria somente para nós? Não. A gente não pode esquecer daquele ou daquelas pessoas que estão ali ao nosso lado. E novamente pensando nessa questão do bem e do mal. Eu aqui me encontro, nesta encarnação, como todos nós, nos esforçando para fazer o melhor para a gente. Mas será que nós acertamos o tempo todo? É sabido que não. Por mais esforço que a gente faça, por mais esforço que a gente tenta, não somente conosco, com a nossa pessoa, mas com aqueles que estão ali ao nosso lado, e quem são essas pessoas no primeiro momento? Nós vamos pensar na nossa família inicial, nós vamos pensar no nosso pai, vamos pensar na nossa mãe, vamos pensar em nossos irmãos. E será que nós estamos ali acertando o tempo todo com eles? Já paramos para pensar? E quanto será que nós estamos ali nos cobrando? Ah, mas eu não me cobro tanto, será que não? Por que a gente diz isso nessa questão de cobrança? Porque na maioria das vezes, dentro do instante, dentro do momento que nós estamos ali passando, o que pode ocorrer? Essas experiências que a gente acaba tendo, inicialmente com a nossa família e depois no meio social, nós recebemos cobrança das pessoas. E dentro dessas cobranças, o que vai ocorrer? Nós vamos verificar e nós vamos estar levando para o outro lado. E quase sempre esse lado não é o lado melhor. E por que será que a gente leva por esse lado que não é o melhor, que não é o mais adequado? Pelo excesso de cobrança que nós fazemos. Mas será que a gente faz essa cobrança conosco? Sim, nós fazemos. Principalmente quando nós ouvimos o outro, quando nós temos ali pessoas que estão ao nosso lado e começam a fazer o quê? A nos questionar. E dentro desses questionamentos, o que acaba ali ocorrendo? O que acaba acontecendo muitas vezes, dentro desse excesso de cobrança que nós ouvimos? Essa cobrança também acaba ficando interna. E dentro dessa cobrança interna, ao invés de nós estarmos ali acertando, a gente erra. E quando nós erramos, o que vai ocorrer? O outro vai chegar para nós e dizer assim, e vai começar a pontuar, vai começar a apontar. Eu não falei para você que você erra, eu não falei para você que você falha, eu não falei para você que você não é uma pessoa boa. E quando nós ouvimos isso, como nós nos sentimos? Nos sentimos bem? Não, eu tenho certeza que não. E essa cobrança vai cada vez mais. Aí dali a pouco o que vai estar acontecendo? A gente se fecha, que é o que a gente acaba observando com muitas pessoas que estão ali conosco, no nosso local de trabalho, por exemplo, no nosso meio social, no nosso convívio social. E essas pessoas, a partir do momento que começam ali a nos cobrar, essas pessoas começam a pontuar os nossos defeitos, cada vez mais nós vamos deixando de lado bom e vamos pensar somente o quê? No lado negativo, na coisa ruim. E quando nós levamos por esse lado, por essa parte negativa, o que vai acontecer? Nós vamos começar a falhar cada vez mais. E dentro dessas falhas que a gente tem, que todos nós temos, como nós citamos, nós não somos espíritos perfeitos. Mas vamos parar e vamos pensar, que excesso de cobrança é essa que a gente faz conosco? Será que não é o momento de nós começarmos a nos amar? Que aliás já passou esse tempo do amor. Nós vamos pensar lá no Evangelho, quando Jesus fala, porque ele transformou os 10 mandamentos em 2 mandamentos. Que o primeiro é amar a Deus sobre todas as formas e maneira e amar o próximo como a ti mesmo. Então nós vamos trazer essa questão desse amor para conosco. Como é que será que está esse amor? Será que de fato a gente se ama? Será que de fato nós estamos fazendo o melhor para nós? E quantas vezes que a gente fica com aquele pensamento, para mim não importa, o importante é o outro. Eu quero ver o outro bem, eu quero ver o outro feliz. Claro, é a caridade. No Evangelho, desde o início até o final do Evangelho, se fala muito de caridade, a gente aprende isso com a doutrina espírita. Mas essa caridade tem que começar conosco. Porque se não está conosco, se eu não consigo fazer bem para mim, como é que eu vou fazer o bem para o outro? E quando a gente começa a pensar nessa questão de fazer o bem para o outro, nós vamos trazer também
nessa questão dos chamados inimigos. Mas como assim inimigos? Quem são os inimigos? São aqueles espíritos, vamos pensar, que estão encarnados conosco, que nos fizeram mal. E é fácil, como diz no Evangelho, como Jesus falou, da importância da necessidade do amor que a gente tem que ter para com os nossos semelhantes, principalmente para esses espíritos equivocados, para esses espíritos que fizeram mal para nós. A gente pensa no primeiro momento, não, eu não quero fazer, eu não quero ter contato, eu quero me isolar, eu quero me fechar. O que aquele espírito fez para mim é imperdoável. Pode até ser, a gente não duvida disso. Mas, se aquele espírito, pensando encarnado, cometeu alguma coisa para nós que não foi boa, vamos imaginar nós, será que nós acertamos o tempo todo? Será que o outro, e esse outro que está dentro de casa, que está fora de casa, também não tem a mesma queixa sobre a nossa pessoa? Muito provavelmente sim. Por isso, quando a gente pensa nessa questão do perdão, quando Pedro questionou Jesus, mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu próximo? 7 vezes? Que Jesus respondeu, não é 7 vezes, 70 vezes, 7 vezes. O que significa isso? Precisamos perdoar sempre. E mais uma vez a gente vai pensar e vai trazer essa questão do Evangelho. Puxa, eu estou com um sentimento ruim, eu estou com um sentimento negativo, eu estou com uma mágoa, mas eu não posso ter essa mágoa. E a gente disfarça. O que significa isso? Nós não vamos passar para o outro que nós estamos ali chateados. A gente vê aquela pessoa externamente, nós vamos dizer que está tudo bem, mas no nosso interior não está. E como é que vai ficar? Podemos e vamos enganar a todos, mas com certeza, Deus a gente não vai enganar. Os benfeitores espirituais que estão ali conosco, também não. Mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou praticar esse bem para o outro se ele quer o meu mal? E mais uma vez nós vamos pensar, trazer a fala de Jesus. Nós vamos colocar alguém que nos quer mal dentro do nosso lar, da nossa casa? Não. Inclusive até uma questão fluídica, energética. Vamos imaginar aqui, vamos pegar um ímã e vamos colocar o contrário. Ele não repele? Ele vai repelir. Da mesma forma e da mesma maneira, a questão das energias, a questão da vibração. Então, o que significa isso? Se eu tenho algo com o outro, ou o outro fez para mim alguma coisa que foi ruim, mediante isso, eu vou ter, e eu tenho essa dificuldade nesse momento, sim. Talvez, no primeiro instante, durante ali algumas horas, talvez durante ali algumas semanas, eu preciso o quê? Trabalhar esse sentimento. E como que eu vou trabalhar esse sentimento? Como diz Santo Agostinho, lá no Livro dos Espíritos, na questão 919 e 919A, ele comentou que todas as noites, antes de nós dormirmos, quando nós colocarmos a cabeça no travesseiro, da importância do quê? De nós pensarmos como foi o nosso dia. Tudo o que fizemos para o outro, se nós queremos de volta. Se de repente eu tenho essa consciência que eu quero de volta, significa o quê? Que foi algo bom. Porém, a partir do instante que eu começo a questionar, não, eu não quero isso para mim porque eu não mereço, mas ele merece, o que significa? É algo bom? Com certeza que não. Agora, essas experiências, ela vai se dar o quê? Em nosso dia a dia. Não adianta nós nos cobrarmos, não adianta a gente querer fazer essa mudança e ter numa única existência. Por essa razão que existe o quê? A reencarnação. E que muitos dos nossos irmãos têm essa dificuldade em entender e aceitar. Porque a partir do momento que nós acreditamos e que nós aceitamos, a reencarnação significa o quê? Que a gente tem plena consciência que somos responsáveis pelos nossos atos, que somos responsáveis pelos nossos comportamentos, por tudo que a gente faz. Não adianta nós fazermos prece? Claro que sim. A prece a gente sabe da sua importância. Nós sabemos que Deus nos auxilia. Naquele instante, naquele momento que a gente para, que a gente começa a pensar, que a gente começa a refletir, que nós fazemos uma prece, que nós entramos em contato com o mundo espiritual, o que vai acontecer e que de fato acaba acontecendo. Nós não nos tranquilizamos? Com absoluta certeza que sim. Naquele momento, a espiritualidade, os benfeitores espirituais, eles vêm até nós. Como, aliás, eles estão ao nosso lado o tempo todo.
Agora, vai depender de mim, depende de cada um de nós, como nós estamos fazendo um bom uso dessas energias e dessas vibrações. Mas como assim? Como eu faço uso dessas energias e dessas vibrações? Porque a prece vai fazer com que eu me acalme, a prece vai fazer com que eu me tranquilize, com que eu me harmonize. E naquele momento que eu estou ali, entrando nessa sintonia, a espiritualidade, os benfeitores espirituais, eles estão ali ao meu lado, eles estão me intuindo, eles estão me conduzindo com boas energias, com boas vibrações. E eu começo a pensar, eu vou começar a refletir o quê? Das minhas atitudes e dos meus comportamentos. Que é muito difícil, porque isso vai lidar muitas vezes com o quê? Com o nosso lado interior, que é o que a gente vai falar do egoísmo, que nós vamos falar da vaidade, daquele instante, daquele momento que a gente tem essa dificuldade em reconhecer. E se nós não reconhecemos, o que vai ocorrer? Cada vez mais nós vamos estar ali fazendo algo que não é bom, que não é saudável. E é fácil reconhecer? Não, não é fácil. Porém, com ajuda espiritual, eu tenho certeza que a gente conhece e que a gente acaba, de fato, ali conseguindo. Então, o que será que eu posso, o que será que eu devo fazer para começar a melhorar? Então, inicialmente, é o autoconhecimento. E a gente foge, a gente tem medo de se conhecer. Por que será que a gente foge de se conhecer? Por que será que nós temos esse medo de entrar em contato conosco? Nós temos a certeza que somos espíritos de luz. Sendo espíritos de luz, o que significa isso? Que nós estamos aqui nesse momento, nessa encarnação, para aprender. E muitas vezes, ou quase sempre, através de intuição, talvez até mesmo através do nosso sonho, a espiritualidade permite com que a gente venha ter conhecimento, ou lembrança, melhor dizendo, do que nós fizemos lá atrás, em vidas pretéritas. E a partir desse momento que a gente começa a ter essas intuições, o que nós fizemos, nós vamos parar e refletir, puxa, nesse instante, nesse momento, a dificuldade que eu tenho com essa pessoa, com esse indivíduo. O que eu preciso fazer para melhorar? Tendo esta oportunidade que a gente precisa fazer, eu tenho certeza que a gente vai se dar nessa condição de se conhecer um pouco melhor, de se conhecer um pouco mais. E quando a gente passa a se conhecer mais, nós vamos estar mudando as nossas atitudes, nós vamos mudar os nossos comportamentos. Então, aquelas experiências negativas que a gente apresenta, nós vamos começar a fazer o quê? O lado bom. E esse lado está onde? Está na nossa parte interna, está no nosso instinto. Que num primeiro momento, como nós citamos anteriormente, quando a gente fala nessa questão de instinto, bom e mal, mas Deus criou o mal? Não, Ele não criou. É o meu livre-arbítrio que vai permitir com que eu faça uma coisa ou outra, ou bem ou mal. Então, cada vez mais, vai depender de mim, vai depender de cada um de nós, estarmos fazendo o quê? Ter essa lembrança. E essa lembrança vai fazer com que a gente comece a melhorar, essa lembrança vai fazer com que a gente comece a mudar. Então, o momento quando é? O momento é hoje. Então, não vamos deixar para a próxima existência, vamos deixar para a próxima encarnação. Porque de vez em quando passa pela nossa cabeça, eu acho que eu não tenho mais tempo. Eu acho que o momento, vou deixar para a próxima vida, aí sim, não. Mesmo se nós desencarnarmos daqui 1 minuto, ou que seja daqui 1 dia, que seja daqui 50 anos, enfim, não importa o tempo. Vamos procurar, vamos fazer o nosso melhor. Fazendo o nosso melhor, nos esforçando, eu tenho certeza que amanhã depois nós vamos nos dar conta de tudo isso. E uma vez nos dando conta, nós vamos começar a perceber, a gente vai cada vez mais criar esse hábito, nós vamos estar ali nos conscientizando. E mais do que isso, rogar sempre a espiritualidade maior. Nós temos ali os nossos amigos espirituais, os nossos mentores, nosso anjo da guarda, enfim, aqueles espíritos que querem o nosso bem. E uma vez que eles querem o nosso bem, nós vamos e temos a certeza que vamos conseguir. E essa casa, que a gente sabe que nos acolhe sempre com muito carinho, que nos acolhe sempre com muito amor, ela oferece a todos nós e nos dá sempre essa oportunidade.
Então, que a gente possa, nesse instante, nesse momento, dentro dessa oportunidade, agradecer a Deus, agradecer a Jesus por mais esse dia de vida, agradecer aos benfeitores espirituais por estarem sempre ao nosso lado, por nos guiarem sempre com muito carinho, com muito amor, como também aqueles que estão em nossos lares, aqueles espíritos que muitas vezes estão ali, que a gente acha para nos atrapalhar, para nos incomodar. Não. Aqueles espíritos acabam sendo um instrumento para a nossa evolução e nós precisamos agradecer, inclusive a eles, porque é através deles que nós vamos fazer cada vez mais essa mudança. E que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, esteja sempre conosco, que eu tenho certeza que sim, nos guiando sempre para o bem, que, como nós citamos, somos espíritos de luz e é isso que Deus espera de cada um de nós. Muito obrigado a todos.